E aí, bem-vindos a mais um BeltraCast. Aqui é o canal onde você tem acesso ao empreendedorismo e hoje, mais do que nunca, a algo que é necessário. Hoje, Márcio André, aqui presente, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Márcio André é mestre e instrutor de defesa pessoal. Sim, um tema super polêmico e também muito importante. Nós vamos agora descobrir os detalhes desse negócio, desse mercado aí hoje, não tão muito falado, né? E aí, Márcio André, obrigado por estar aqui hoje. Que é isso, cara. Eu que agradeço a oportunidade. A defesa pessoal, ela vai muito além do que as pessoas conhecem, do que as pessoas imaginam. E hoje vai ser interessante. Nós vamos entrar em alguns assuntos mais profundos sobre defesa pessoal, que vai servir para todo pai de família, todo empreendedor, toda mulher, inclusive para as crianças. Legal, então é uma grande trajetória e para nós chegarmos até lá, eu quero saber quem é o Márcio André. Você começou com esse negócio, eu acredito que você não começou com isso desde sempre. O que você já fez? Fala um pouco do Márcio André hoje para a gente conhecer. Sim, hoje eu sou instrutor de armamento e tiro, né, especialista em defesa pessoal. Sou credenciado na Polícia Federal como instrutor de defesa pessoal e atualmente sigo com as minhas empresas nesse nicho, né? A gente tem uma empresa chamada Authentic, que a gente trabalha com tudo que é instrução, documentação e venda de arma de fogo. Certo. Os cursos de defesa pessoal e uma escola de jiu-jitsu que eu tenho lá em registro, né? Atualmente eu estou nesse nicho, mas eu já fiz bastante coisa. Eu comecei a minha carreira como músico, como Desde DJ. que idade que você começou a trabalhar, Márcio? Eu comecei, meu primeiro cachê, né? Foi em 1997 como DJ. Mas antes eu já tinha sido um empreendedor frustrado. Quando eu era criança, eu vendia peixinho ornamental. Capaz. Você acredita? Para as crianças, aqueles Sim, coloridinhos. cara, não, que peixinho nos bacana. taquinhos. Aí eu fali essa minha primeira empresa e aí fui tocando, né, a vida. E aí você seguiu Sempre como tive esse talento operador de som, músico. Cara, como DJ mesmo, assim, eu tocava com toco até hoje, né? Agora em menos volume, mas ainda faço. E era com toca-disco, disco de vinil, fiz bastante turnê, fiz turnê na Europa, toquei com bastante gente famosa. E você é pai, tem filhos? Sou pai de 3 meninos, né? Bacana, ótimo, E hein? tô nessa Bacana. tocada aí. Então, atualmente, Márcio André é um empreendedor, né? Hoje a gente está passando por uma fase mais difícil nesse universo armamentista. E aí eu acabo empreendendo em outras coisas. Eu tenho uma agência de marketing chamada Alavanque. A gente trabalha com marketing de conversão. E agora acabei de pegar também a gestão comercial de uma empresa de confecção, a Zaffer. Ela trabalha com bastante confecção pro universo do tiro, clube de tiro e tal, que é o nicho que eu sempre gosto de investir. Então, atualmente, o Márcio André é um empreendedor voltado aí para o nicho da armas de fogo e defesa pessoal. Então, Márcio, esse tema, muitas pessoas têm um arrepio quando escutam, né? Sim. E tem outras pessoas que adoram. Sim. Então é um clima bem diversificado aqui. Hoje o BeltraCast está num clima polêmico. Sim. Né? A gente muda de governo, a gente volta, a gente vai. São várias visões, né? A política, ela não é fixa. E hoje nós estamos numa visão política que não gosta da arma. Vamos falar assim, pelo menos para as pessoas que podem registrar uma arma. Sim. Então eu quero hoje saber da tua visão em relação a isso. Você acha que uma pessoa de bem pode e faz bem ter uma arma ou você acha que não? Porque sim? Traga esse tema para nós entender um pouquinho mais. Eu, na verdade, acredito que todo ser humano deveria ter a condição de se defender, né? Então, assim, seja como um lutador baseado em defesa pessoal, com conhecimento de defesa pessoal, seja com um facão, seja com uma arma de fogo, seja com o que for. Todo ser humano deve ter a condição de se defender. Dentro desse contexto, a arma de fogo é o melhor, né, equalizador de forças. Eu não gosto de falar que a arma de fogo é uma ferramenta de defesa pessoal. Eu não conceituo assim. Eu conceituo que ela é um equalizador de força. Por quê? Porque a única forma de você combater um outro ser armado é com outra arma, né? Então a gente não pode descartar que existem seres armados por aí que não querem o bem da gente. Não, com certeza. Então, partindo dessa ideia, dessa premissa... Isso, de haver um agressor com más intenções, né, seja invadindo sua casa, seja tentando contra sua vida, todo ser humano deve ter o direito de se defender e a arma de fogo, atualmente, é a melhor para equalizar força. Como assim equalizar força? Por exemplo, se entrarmos num combate, eu e você, e perguntar para qualquer pessoa que esteja no estúdio, quem vai ganhar?
ninguém consegue determinar. A não ser que saiba, pô, não, o André é faixa preta de jiu-jitsu, especialista em defesa pessoal. Pô, talvez o André tende a ganhar. Mas nada impede que você saca uma faca aí escondida e passa no meu pescoço e eu não vejo. Pode acontecer. Com certeza, eu acho que isso realmente pode acontecer. Mas você, além de instrutor de defesa pessoal com armamentos, você também é mestre em jiu-jitsu, né? Sim, eu você sou professor de jiu-jitsu, faixa preta. Fale o título que você tem pra gente, que pelo que eu pesquisei, só tem 2 no Brasil. É que, na verdade, né? eu tenho uma Esse que você tem e tem a Sim. Kira Gracie, não é verdade? Isso, eu tenho uma formação de jiu-jitsu dentro da família Gracie, né? Eu passei muitos anos estudando, fazendo seminário, workshops, cursos com os filhos do grande mestre Hélio Gracie, que é o maior divulgador, o patriarca do jiu-jitsu no Brasil. E depois que eu peguei a minha faixa preta com o mestre Malibu, que também é voltado ao Gracie Jiu-Jitsu, ele foi aluno do Hollis, do Rickson Gracie, eu fui para Miami. Bom, né? Os caras eles são internacionais. Top. Aí até entra agora no outro ponto. Então você não morou só no Brasil? Não, morei. Você conviveu em outros países? Sim, morei na França, no Japão, em Miami. E lá em Miami eu fiz essa formação de Fighting Foundations, que nada mais é que a metodologia do Hélio Gracie aplicada em grupo. Né? Antigamente ele dava aula só individual. Então ele, junto com o Dr. Pedro Valente, que era um amigo íntimo dele, inclusive mestre de jiu-jitsu também, faixa vermelha, junto com os filhos, e o Hélio Gracie sistematizaram as aulas do Hélio Gracie em grupo. E aí eu sou formado nessa metodologia também. Aqui no Brasil é bem pouco. Na verdade, essa metodologia de Fighting Foundations ela é a única assinada, né, outorgada pelo grande mestre Hélio Gracie para aulas em grupo. Bacana. Então esse assunto aí, ele tá... Cara, autorizado, é um assunto autorizado. Sim, e você tem fundamento. E falando em fundamento e autorização, quais são os seus certificados? Quem te autoriza a ser instrutor de arma de fogo aqui no Brasil? Eu fiz bastante. Eu me formei na Freedom Shooters, né, que é uma das melhores escolas de IAT, instrutor de armamento e tiro. Mas além disso, eu sou Wolf Hunter, que é a metodologia do Esperandil, a ETC, Esperandil Tactical Concept, que é uma das mais top do Brasil. Eu sou pós-graduado, né? A gente chama de pós-graduação do tiro com a Sabre Tactical, que é o Rangel Cunha. Fiz a formação de Car System com ele também. Fiz a formação de Combat Pistol, CQB e Fuzil com a Tiger, né? Que é constituída pelo Everton e o Doc Maniga, que são grupos operadores do Grupo de Operações Especiais Tigre, aqui do Paraná. E, nossa, fiz bastante coisa. Fiz o combate com lâmina com o Felipe Bush Strategy, que também é bem conceituado. Hunter Combat de Brasília. Nossa, eu já fiz bastante. Acho que quase todos dos mais hypes assim no Brasil, eu fiz esses cursos. E hoje você mora em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo e hoje eu ministro esses cursos, né? E você viaja bastante pelo Brasil para ministrar cursos? Sim. São Paulo, Rio Grande do Sul, né? A parte sul do Brasil, Santa Catarina. Ano passado eu fui para Mossoró, Rio Grande do Norte. Cara, sensacional. E o teu público é só civil, militar? Qual que é o teu nicho de cliente? Quem quer ser o melhor cliente ou quem pode vir a ser seu cliente? Então, na verdade, eu foco mais para civis, né? Que é onde eu acredito que muitos... O que acontece? O que eu percebo, né? Dentro desse universo do armamento e tiro, por muito tempo foi voltado para instituições, né? E aí o Esperandil e outras referências começaram a voltar para o universo civil e eu fui nessa linha. Por quê? Toda essa condição de se defender com arma de fogo tem a ver com a sua programação mental, né? Então, a minha programação mental é o uso da arma de fogo para a defesa pessoal. Então, eu acredito que eu estou muito mais apto a ensinar civis do que instituições de segurança pública, né? Eu já fui algumas vezes, foi sensacional, tive ótimos feedbacks, mas é algo que eu entrei devido à minha capacidade da precisão do tiro. Eu tenho um treinamento que foi feito para civis, que é o treinamento MAP, melhora do agrupamento e precisão do tiro, que inclusive foi onde eu te conheci, lembra? Você participou lá do Caminhos para Precisão do Tiro? Sim, e também do Pistol, Combat Pistol. Combat Pistol. Esses daí são que eu criei para civil, mas eles me trouxeram um outro caminho, que é a precisão do tiro, né? Então, assim, com essa prática, eu adquiri essa condição na precisão do tiro e isso me levou a ensinar em algumas instituições. Mas ele é voltado mais para pai de família, empresário, mulher, entende? Então você atende não só homens, atende mulheres, Sim. atende pessoas que Sim, mulher... você. Na verdade, a Authentic,
É até engraçado, assim, meus alunos até me zoam, né? 70% da Authentic sempre foi mulheres e crianças na nossa empresa, né? Com arma de fogo, não criança, mas com o jiu-jitsu, defesa pessoal, muita criança. Atualmente, hoje eu tenho 40 crianças e 31 adultos. Desses 31, 6 são homens, o resto é tudo mulher. Então a habilidade com arma de fogo, a parte estratégica, você domina muito bem. Mas também não só transmite esse conhecimento com arma de fogo, tem a parte física também, que é através do jiu-jitsu Sim, e outras artes marciais, sim. no É que, caso. na verdade, né, isso é um ponto bem legal que você chamou, porque o que acontece? As pessoas enxergam defesa pessoal como contragolpes. E aí, quando você enxerga como contragolpes, faz sentido. Uma boa aptidão física, um corpo atlético, eu estar preparado com o meu condicionamento físico. Entretanto, a profundidade da defesa pessoal é outra. Então, lá na Autêntica, a gente trabalha bastante o físico, claro, porque o físico é um caminho para repetição e um reflexo condicionado. Entretanto, a cerne, a estrutura é compreensão do que é saber se defender. Começa a partir daí. Então, por isso que a Authentic recebe muitas mulheres e elas fazem bastante parte desse crescimento da Authentic, porque eu consigo entregar uma forma diferente de praticar a defesa pessoal no dia a dia. De uma forma que elas não estejam lá quando forem se tornar uma vítima. Então, na verdade, esse foi o diferencial. Né? Tem alguns homens que buscam desenvolvimento pessoal, defesa pessoal com o intuito de defender a família, melhorar o corpo, a mente e tal, bastante empreendedores. Acaba desenvolvendo um grau maior na disciplina da pessoa, que Sim, introduz disciplina, nesses ensinamentos? sim, disciplina e autocontrole. Né? E esse autocontrole eu levo para uma linha de desenvolvimento pessoal. Né? Acontece muito, por exemplo, se saber se defender fosse saber lutar, campeões mundiais de jiu-jitsu não morreriam em assaltos. E você já descobriu, já tem algum um caso que aconteceu? Sim, tem vários casos, na verdade. Tem vários casos, Sim, né? então o que acontece? A defesa pessoal não está em saber lutar, está em compreender o cenário, entender a situação e ali tomar uma atitude. Entende? Então, saber lutar, claro, te prepara para um combate. Mas se você aprender a não estar lá para evitar um combate, essa é a melhor situação. Entende? Então não está ligado saber lutar e defesa pessoal. Entende? Então é esse Entendi. tipo de percepção que é interessante as pessoas conhecerem da defesa pessoal. Né? Quando eu falo defesa pessoal, é reconhecer e antecipar qualquer tipo de agressão. E isso inclui autocuidado. Como se fosse uma direção preventiva da vida, Total. né? Sim, total. Então Porque dá para desenhar dessa forma. É. Você estar suspeitando de algo que venha acontecer é uma preparação mental, Sim. energética também do ambiente, da na ambiência, verdade, né? é uma preparação comportamental. Identificar, reagir. Isso. Na verdade, é identificar quem você é, em qual momento você está e quais possíveis situações podem haver. Então, assim, quando você entende isso, você para de correr risco em lugares que não deveriam estar. Não perde mais tempo, não participa de certas Exatamente. atividades que vão te Aham. propiciar algo ruim, né? Isso é uma questão muito, muito importante para levar Sim, total. até para as crianças, né? Muito, Sim, né? a gente Muito útil começa, isso. eu começo esse desenvolvimento da defesa pessoal aí. Historicamente, quando você busca o que é jiu-jitsu, mesmo, lá na história, lá atrás, não tem a ver com luta. Tem a ver com dois princípios. Seiryoku Zenyo, que é o melhor uso da energia para máxima eficiência, e Jita Kyoei, que é prosperidade mútua. E a luta é o caminho para você chegar nesses dois princípios. A luta nunca é o final. Então, se eu ensinar alguém a defesa pessoal como contragolpes, aonde você vai estar quando isso acontecer? Na luta, porque eu te ensinei a lutar. Agora, se eu ensino você não estar lá, a princípio você não estará. E caso aconteça alguma adversidade, né, surpresa, você está preparado para isso. Então, é um passo antes, na verdade, a preparação da defesa pessoal. Né? Então, esse é o grande lance. Entende? Quando eu falo de defesa pessoal, eu não falo de contragolpes. Eu falo de construção comportamental para você não estar lá quando for se tornar uma vítima. E assim, eu com esse pensamento consegui ajudar bastante gente. Você falou de mulheres, eu tenho um curso chamado Mulheres Livres. E esse curso Mulheres Livres ele é voltado para o desenvolvimento e autocontrole da pessoa.
Então, assim, ensinar a mulher um comportamento a não estar lá é muito melhor do que ensinar ela a lutar, porque quando ela perceber, ela estará lutando. E sempre, quando o combate é iniciado, o resultado é imprevisível. Não tem como prever quem vai ganhar. E aí, por isso que a gente leva nesse caminho. E eu gostei muito que você trouxe toda essa filosofia oriental que já existe no jiu-jitsu. Eu acho isso muito importante trazer para o nosso mundo real hoje, porque as pessoas não param para pensar, às vezes ficam bitoladas em na rotina profissional e para de pensar em questões que fazem um mundo melhor. Sim. Isso totalmente faz um mundo Total. melhor. É uma disciplina, até como uma frase que você me chamou a atenção, que é estar preparado com categoria para percepções de energia, né? Sim. De sensibilidade aprimorada. Isso Cara, é muito bom. eu sempre, quando falo de defesa pessoal, né? Eu tenho alguns amigos, lutadores, que criticam muito esse ponto de vista. Mas é onde está o grande lance. Porque, por exemplo, eu te formo um faixa preta. Aí eu te formo um exímio atirador. Eu te formo um cara completamente preparado para um combate com pistola. Se você não percebeu a agressão vindo, de que isso serve? Serve de nada. Quando você vê, já foi. Entende? E assim, e tem uma outra questão também. Muita gente confunde defesa pessoal com jiu-jitsu de competição, com MMA, com luta. Na rua, eu já vivenciei situações. Na rua não dá tempo de dar um soco. Se o cara quiser, você nem percebe ele vindo, ele passa uma faca na sua garganta e acabou. Acabou. Não, a rua é diferente de um octógono, é diferente de um tatame, é diferente da minha escola. Que existe uma ética, né? No tatame tem um respeito mútuo muito importante de lembrar. Não vai te matar. O pessoal se cumprimenta, depois que acaba a luta, cumprimenta de novo. É uma coisa esportiva, né? No tatame, mas na rua não é. Não é? Esse é o fato criterioso aqui para trazer hoje para cá. Sim. Você vai estar no meio de qualquer ser humano ali. Acabou. E às vezes não dá nem para falar ser humano, né? É um animal. Um animal. Você vai lidar com um animal selvagem. Não é verdade? Sim, eu já passei por várias situações. E eu contei pra você, não sei, eu contei pra você, né, que eu tenho uma carreira de DJ, 20 anos como DJ. Você contou, abriu Cara, são assim. 20 anos trabalhando na noite. Cara, e assim, não é na noite de São Paulo, é na noite de várias cidades no Brasil, várias cidades em Paris, várias na Suíça, várias em Bruxelas, em vários lugares. À noite, todos os gatos são pardos. Cara, a noite é sinistro. O álcool, as drogas, isso comanda a noite, Total. né? Eu já passei por uma situação onde eu tava na frente, eu trabalhei no Blue Note, né, que é um clube de jazz bem famoso em Paris. E uma das vezes o cara quis entrar nesse bar e não entrou, e a gente tava lá na frente e o cara falou, meu, eu vou voltar. Aí ninguém deu muita bola. Cara, ninguém deu muita bola. Porém, estávamos nós, eu, mais um amigo Tião e o outro chamado Pantera. 2 baianos, negrão, fudido da capoeira. Cara, os caras são sinistros. Tava nós 3, daí eu falei, Tião, o cara falou que vai votar. Dele, rapaz, deixa eu vir. Deixa eu vir. Daquele jeitinho, tranquilo. Cara, deixa vir. E aí o que acontece? Nisso, passou uns 40 minutos, o cara voltou, mano. Mas daí ele não volta sem nada, né? Só que, então, aí o que aconteceu? A gente tava bem na esquina da Rua Miller com a Foutrier, assim, ó. Desce o Sacré-Cœur, daí a Rua Miller, Foutrier, e aqui tem um café. E eu tava aqui. Aí quando eu bati o olho no vidro do café, eu vi o cara descendo. Então, o que que aconteceu? Eu vi o cara descendo, eu falei, Tião, o cara tá vindo. Nós mudamos de esquina. Meu, quando o cara virou pra chegar onde a gente tava, com a mão por dentro, sacou uma faca, a gente tava na outra esquina. Olha só que previsão do futuro. Se eu tivesse atencioso, parado, o cara tinha um cabo verdiano. Uhum. Era um cabo verdiano. O cara sacou quando ele foi dar, virou a esquina com a faca na mão, a gente não tava lá. Então vocês chegaram a surpreender ele? Do jeitinho brasileiro, né? Bacana. Entende? Então, assim, o que que era? Não era a capoeira, não era o jiu-jitsu, não era nada. Era o quê? Percepção. Entende? E aí eu começo a levar essa percepção para um outro grau, que é o que adianta você ser um ótimo marido, um ótimo advogado, um ótimo interlocutor, se você não percebe as coisas à sua volta? Ou o que que adianta você ser um ótimo marido se a sua mulher não percebe isso? Eu chamo isso de visão periférica, né? O teatro traz isso, várias outras questões. E o que adianta você Importantíssimo. ter um bom emprego se você não percebe que ele é bom? E aí eu tenho uma frase na Authentic, que perceber é viver. Você começa a viver quando você começa a perceber as coisas.
Perceber que a vida não é o que você precisa, mas é baseado no que você tem. Perceber que a sua família é a que você tem e dentro dela você tem que desenvolver. Então, assim, quando você começa a perceber as coisas, você começa a viver. E isso é muito defesa pessoal. Porque sempre que você perceber a ameaça, você se manterá vivo. Entende? Então, a defesa pessoal está muito mais ligada em percepção do que técnicas de defesa pessoal. Então isso daí é crucial para a vida. Você pensar que a grama do vizinho não é melhor que a sua. Sim. Você dá valor porque você tem aqui melhor você cuidar da viver o tua hoje, grama, total. viver o hoje, viver o momento, dar valor porque você construiu e porque você vai construir, projetar em si mesmo, né, materializar aquilo que vai vir. Sim. Isso é o que a vida hoje nos está ensinando, reensinando, não é verdade? Sim, total. E isso é pura defesa pessoal. Eu criei é muito, como que fala? Muito prepotência, né? Mas Não, você cocria. Sabe o que sim. que eu digo? Que Deus nos colocou com o mesmo DNA Sim. que o dele. Ele te permite você cocriar. Sim. Criar é uma prepotência. Agora, cocriar junto Sim. com a ideia que ele preparou para você. Exatamente. Talvez você seja um instrumento trazido na Terra para fazer acontecer. Quem que Exatamente. criou o jiu-jitsu? Eu digo que ele co-criou. Sim, exatamente. Né? Não O tem Carson Gracie. Isso. Agora, o que acontece? Eu co-criei uma fórmula que eu uso para defesa pessoal. O que é defesa pessoal? Na verdade, eu nem sei se foi eu que co-criei. De algum lugar veio e eu, a partir daí, comecei a reproduzir. Defesa pessoal é reconhecer e antecipar qualquer tipo de agressão. Ponto. Essa é a minha fórmula. Serve para quê? Para as crianças, por exemplo. Eu dou aula para criança e aí eu pergunto: qual é a defesa pessoal para você não levar uma chinelada do seu pai? Sério que você faz assim? E direto. Eu devia ter te conhecido há uns 30 anos atrás, meu amigo. Você fez falta, hein, cara? Você nem sabe, cara. Os pais que depois assistirem esse podcast, eles vão comentar. É bem peculiar a aula. E eu falo: qual é a defesa pessoal para você não levar uma chinelada do seu pai? E aí a criança olha para mim e fala: obedecer. Eu falei: não, primeiro tá matriculado aqui. Já aproveito para fazer o jabá. Mas sim, obedecer. Aí eu pergunto: você obedece? Daí ele: agora fala a verdade. Não. Eu falei: se você sabe que a defesa pessoal para não apanhar é obedecer, por que você não obedece? Eu coloco isso na criança de 6 anos de idade. Se obedecer, não vai sofrer Acabou? consequência Pronto. nenhuma. Se você ler a Bíblia, que é o manual da vida, acabou, meu. Você vai instalar um videocassete, nossa, da era, né? Você vai instalar um PlayStation 5, o que você faz? Você abre o manual e aprende. Ó, o cabo espeta aqui, esse aqui espeta lá, controle liga aqui. Cara, você lê o manual. Aí a Bíblia, que é o manual da vida, você não lê. Por quê? Entende? Aí o professor que te dá a fórmula, reconheça e antecipe. Ó, reconheceu que se sua mãe falou obedeça, meu irmão, levanta e obedece, cara, que a sua vida vai ser doce. Por que você não obedece? Eu pergunto. E as crianças falam pra mim: não sei. E aí eu respondo: porque você não é treinada no comportamento de percepção. Quando você perceber que obedecer é a chave para você ganhar o seu presente de Natal que você quer, meu irmão, você vai obedecer todas as vezes. Entende? E aí o que acontece? Se a criança... Aí eu pergunto para eles: quando que você passa a obedecer? Quando o meu pai me bate, né? Eu falei: então tá. Tá ótimo. Ele: não, mas aí é ruim. Eu falei: não é. Tá ótimo, porque essa é a bendita dor da palavra de Deus. Deus te deu 2 formas de aprender. Eu te ensino aqui, ó. Cara, se seu pai falar obedeça, o cara obedece e você vai ter o seu presente de Natal. Você tá aprendendo por amor. A vara e o seu cajado me consolam. Meu irmão, não é? Claro. Ai, não quero, vou por outro caminho. Você vai tomar chinelada. Isso vai te ensinar. Então agradeça. A partir daí, obedeça. Então essa fórmula, reconhecer e antecipar, faz você desenvolver a percepção e é tudo que você precisa. Pô, eu quero emagrecer. Aí eu abro minha geladeira, tem uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros. Cara, eu não sei porque eu não tô emagrecendo. Daí, em algum momento, você reconhece: a Coca-Cola, ela mantém a minha celulite e meu culote, cara. Aqui, ó, o beiquinho do lado. Tá aí, cara, a Coca-Cola. O que eu faço? Então, eu reconheci. Transforma a Coca em desentupidor de pia. Não, é boa, né? Eu reconheci. A minha agressão para não emagrecer é a Coca-Cola. Serve na minha fórmula. Então agora o que eu faço? Eu antecipo. Eu não tomo. Não, eu nem compro. Nem compra.
guardar Sacou? aquilo ali para se machucar. Exatamente. Né? Se auto-mutilar ali Então, a emocionalmente. percepção da defesa, isso é defesa pessoal. Reconhecer e antecipar qualquer tipo de agressão. Nem compra, tá certo. Pode ser que dentro do É a mesma coisa com as escolhas que você faz na Total. vida. Já pré-estipula um nicho de escolhas, você se desvia do mau caminho. Com Exatamente. certeza, Como essa que é a direção certa. Por que as pessoas sabem disso? Né? Se você chegar para um criminoso e falar, meu irmão, o seu caminho é cadeia ou morte. Por que o cara escolhe? O cara escolhe a morte. Por Ele quê? escolhe a cadeia. Por quê? E não pensa que o trabalho. Isso eu já trabalhei, eu já fui da área penal há um tempo. Ah, o cara não quer trabalhar. Ele tem preguiça. Por quê? Porque ele não foi desenvolvido lá atrás, num colégio bom, ou o ensino público não fundamentou isso nele, não enraizou a necessidade. Por quê? Agora, por quê? Tem descasos e desvio de verba. Não, Que poderiam não é ter só patrocinado, isso. né? Então, na verdade, mas o que acontece? Todo O esse cara incentivo. entra nesse caminho e faz essa escolha porque ele não percebe a balança. E Entende? sai muito mais caro, porque ele vai perder para o advogado tudo que ele acha que está Não, ganhando. total, ele vai perder a vida. E não só por isso, porque se ele ficar preso, Se ele vai perder realmente se bastante. o cara tivesse Ou a tudo. percepção, ele não escolheria esse caminho. O que ele ia fazer, ó, pô, se eu fizer aqui é isso, então é melhor aqui, papá, o cara ia perceber. Entende? Por que as pessoas escolhem, às vezes, aquilo que elas não querem? Porra, isso aí é um ponto top, viu? Eu tenho várias folhas lá, né? Por que você cai, entra no poço e compra a coxinha? Por quê? Me Por quê? explica. Eu quero saber disso aí, cara. Porque você é dotado por comportamento. Entende? E eu falo lá nas minhas aulas, principalmente no curso de defesa pessoal para mulher, eu falo sobre isso. Eu decidi, não vou mais comer coxinha, não vou comer mais fast food, certo? Deletei o iFood até do Ótimo. aplicativo. Vai Só lá. que o seu cérebro, né? Eu estudo bastante neurociência, inclusive eu aprendi muito com o Esperandio, com a galera do Universo Tático, em aplicar neurociência nessas situações da vida real de defesa pessoal. E aí eu fui um pouco mais a fundo, né? Dentro do comportamento humano. O seu cérebro ele é uma máquina de responder perguntas. Então, se eu perguntar para você, pô, Beltrão, cara, tá mal, cara, tô com um problema financeiro. Agora, ó, vamos fazer ao vivo agora. Eu preciso de um Vamos lá. conselho para melhorar minha vida financeira. O que eu faria era você faz uma lista do que é mais prioridade e Boa. do que é secundário. Boa, o que mais? O Aí que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que você tem que organizar o que você pode e o que você não pode pagar de imediato. Boa. E Aí, como que eu faço para conseguir mais dinheiro? Com certeza você vai ter que trabalhar um pouco mais ou aumentar o preço do teu produto. Tá vendo? Quando eu pergunto para você, É o a que eu- sua máquina, ela já responde. Pá, 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 pá. Certo? A questão é que você com você mesmo, você não pergunta para si. Você afirma. Putz, não tenho dinheiro, não vou conseguir, não vai dar certo. A pessoa ela introduz nela mesma, fala pro universo e acaba criando uma mancha Aí na áurea dela. Não, nesse ela sentido, né? responde. O seu cérebro, cara, ele não quer saber se você é o Alexandre Beltrão, se eu sou o Márcio André, ele não quer saber. Ele quer responder. Ele fica estimulando Não, aquela negatividade Ele quer uma nele. resposta. Se eu já dei a resposta, quer comprar essa caneca? Pô, não tenho dinheiro. Cérebro já, opa, não tem dinheiro. Resposta dada. Pum, próxima, é assim. Entende? Então, quando você tá nesse comportamento que o seu cérebro usa essas respostas para preservação da espécie, isso eu faço muito quando eu vou dar palestra de vendas, de marketing de conversão, eu uso muito essa parte cerebral para conversão de venda. E ela serve para tudo. Então, por exemplo, quando você decide, eu não vou mais comer coxinha. Mas o seu cérebro, você não está pronto, né, preparado com um comportamento, em algum momento que você tiver uma fraqueza, o seu cérebro vai te sabotar. Como? Te colocando na zona de conforto. Por quê? Porque o cérebro ele busca trazer você para a zona de conforto, porque na zona de conforto houve a preservação da espécie. Não saia dessa caverna. Isso está na nossa área reptiliana aqui. Uhum. É uma memória de 300 mil anos que a gente carrega. Cara, não saia da caverna, bicho. Se sair da caverna, você vai ter um perigo. Fica aqui gostosinho, deitado com sua família. Tá, a gente precisa agora comer. Então, vamos se arriscar. Aí manda um, porque se morrer, morre um. Exatamente. É toda Entendeu? uma estrutura Então, técnica. Ele já tem isso. Aí o que acontece? Quando você tá nessa de agora eu não vou mais comer coxinha, e por algum momento você tem uma queda na sua vida, ou de felicidade, ou algum momento triste, o que você acaba fazendo? Você
pega e fala, só hoje. Você abre uma brecha que Vou vai comer acabar te uma vez, destruindo. só Cria uma hoje. fenda, né? Só hoje. E aí o seu corpo ele já cria um argumento. Não, você não é para comer, mas como você tá triste, comer agora vai te trazer um conforto. Conforto é o que a gente busca. Vamos preservar essa galera, então você vai comer só hoje. Aí tem o antagônico disso. Você não pode estar em dieta. Aí o cérebro acha uma resposta. Opa, cara, tô de dieta, mas é só hoje. Hoje, então, se eu comer uma coxinha e deixar de comer tal coisa, na matemática calórica não vai fazer diferença, só hoje. Beleza, aí você vai e come a coxinha. Aí você pode buscar isso lá no livro O Poder do Hábito. Já leu? Cara, Sim, isso daí é a rotina que te transforma. Né? exatamente. Você tem um estímulo, a minha tristeza. Aí eu tenho uma rotina, que é comer a coxinha. Eu tenho uma recompensa, que é o sabor gostoso. E a melhora que aquilo trouxe emocionalmente é um forte impacto emocional. E aí cria-se um hábito. Qual hábito? De comer coxinha? Não. De botar na minha vida o só hoje. E aí o comportamento do só hoje não é só hoje, são vários só hoje. Então é o meu comportamento que me impede de perceber o momento em que eu quero deixar de fazer tal coisa para não me colocar em problema. E aí a gente volta de novo na Bíblia, né? A questão do livre-arbítrio. Sim. Né? Que É o comportamento, você tem que praticar comportamento. É um treinamento, né? Existem diferença entre pessoas que treinam e pessoas que não treinam, né? Então o nosso cérebro a gente também tem que estar treinando. Você falou da Bíblia, né? Eu tô lendo aquela Bíblia King James lá. Eu já tô na... Tá no nível hard já, né? Já tô dando outra volta nela. E aí é muito doido, né? Porque as pessoas falam, nossa, o André lê, o André é inteligente, o André é aquilo, tal, não sei o quê. E, cara, eu não me considero uma pessoa inteligente. Né? Até porque eu leio muita coisa e depois que eu peguei Covid, eu leio 3 dias e não lembro mais nada. Eu não lembro, muitas vezes, o nome das pessoas. Esses dias os caras, você lembra de fulano de tal? Eu, cara, quem que é esse cara? Eu nunca vi. Aí quando eu vi a cara, eu falei, nossa, ele mesmo e tal. E assim, eu não tenho uma boa memória depois do Covid. Mas qual que é a diferença? O que eu aprendi com a Bíblia? Que eu preciso ler e praticar. Por que que Deus... esse é o caminho. Cara, por que fazer isso? Esse é o caminho? Por que Deus diz que você deve praticar? Primeiro, amai-vos e instruí-vos. Né? Até para testemunhar, né? Claro, Eu ame acredito a Deus, nisso. Ame você e instrua. Como prova viva, né? Isso, vai de buscar que funciona. Vai buscar conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. Mas por que ele manda praticar? Para você desenvolver o comportamento. Então, não adianta Para se tornar um hábito. Sim, para você ter um comportamento. Eu tenho um comportamento de uma pessoa que serve por amor. E quanto mais eu praticar isso, mais servidor do amor serei eu. Entende? Então, a Bíblia te ensina, instrua, né? Adquira conhecimento, mas pratique. Por quê? Porque a prática vai mudar o seu comportamento. E o seu comportamento vai ditar quem você é. Então, já que nós estamos falando de hábito, de rotina, eu quero saber como que o Márcio André cuida dos 3 meninos da família, como é que é os hábitos introduzidos todos. Eu quero saber agora que você conte pra gente como é que funciona na prática ter filho, administrar a família, os negócios. Cara, como é que você concilia tudo isso aí? Como é que dá resultado? Cara, eu tenho 3 filhos, né? E eles são de mães diferentes. E graças a Deus eu tenho as mães dos meninos, cara, como pessoas incríveis que, cara, ajudam e criam e são responsáveis nessa rotina para poder fazer com que eu consiga trabalhar e eles sejam educados, criados e desenvolveram. Mas, por exemplo, eu tenho o Takeshi, Matheus Takeshi, 18 anos. A mãe saiu para estudar, né, numa outra cidade e ele ficou comigo desde pequenininho. Né? Então, a minha rotina era mais com o Takeshi até nascer o segundo, que era o Akira, Guilherme Akira. Esse que é o jogador de futebol que eu falei. Esse mora com a mãe, mas passa bastante tempo comigo. E tem o Joaquim Davi. Né? O Joaquim Davi, ele mora com a mãe e ele passa menos tempo com a gente. Né? O Joaquim Davi, a mãe não deixou você colocar o nome do lutador, né? Essa ela foi mais brava, mas eu gostei, hein? E aí o que acontece? Não, o Joaquim Davi ele é sensacional, cara. Todos os meus... Cara, na verdade, eu falo que eu tenho uns filhos que eu nem merecia. Cara, o Takeshi é meu parceirão, assim. 18 anos, trabalha comigo na empresa, é ele que faz os documentos de arma de fogo. Cara, o cara é meu braço direito, né? Eu tenho o Akira. Pô, o Akira, dizem que ele é minha cópia.
E a gente tem uma conexão muito boa também. O Joaquim Davi eu vejo menos, mas quando eu vejo, cara, é só risada, é uma baita conexão. E dentro dessa rotina, eu tenho que conciliar as aulas, os cursos, o trabalho e essa vida de pai, né? E agora eu tenho um projeto de vida que é casar. Eu tenho essa pira. E você já encontrou Cara, alguém? todo mundo me soa. Cara, Você tá solteiro? Deus vai encontrar, né? Você ainda não achou? Cara, na verdade... Tá orando? Deus já encontrou, né? Só precisa encaixar Só as falta peças. apresentar. Aí, o que acontece? Falta Eu que os tenho, caminhos se eu tenho cruzem. esse projeto, né? As pessoas até tiram meio sarro, agora com 40 anos, depois que descangalhou a vida toda. E aí eu falo, cara, essa é a maior prova de que eu estudo o evangelho, porque foi só com isso que eu pude ter essa percepção. Na verdade, irmão, eu tenho essa vontade desde sempre. Só que eu não tinha percepção. Então eu não tive percepção para perceber que aquela mulher que eu tava era maravilhosa e era nela que eu deveria investir. E aí você não dava aquele valor devido Total. e perdeu. É isso. Quando vê. Cara, e assim, eu não tenho vergonha, porque eu acredito que tudo é aprendizado, né? Se eu soubesse o quanto era ruim a vida que eu levava antes, com certeza eu não levaria. Eu acredito que ninguém faz de propósito. Você faz porque naquele momento você é ignorante de conhecimento e a sua escolha foi aquela porque você não sabia o quanto aquilo era ruim. Porque, irmão, eu tenho certeza que se eu pudesse, ou qualquer pessoa pudesse sentir a dor do próximo como realmente é, ninguém faria esse mal. Esse é Márcio André, isso é o que eu acredito. Tá? Um exemplo aqui, se você soubesse o quanto, por exemplo, a sua mãe sofre porque você mentiu para ela em algum momento, Você jamais faria. cara, Né? você não mentiria. Isso, quando o homem vira homem, é aí que tá a percepção. Eu acho que é aí que tá o ponto. Entendeu? Quando, no caso, eu posso falar por homem, porque eu sou Sim. do sexo masculino. Então, o que a gente faz a mãe sofrer... Você é do sexo masculino, mas se sente masculino. Porque agora Exato, é verdade. Eu não tenho nada contra, mas eu sigo o caminho normal, o padrão. Mas o que eu vou te falar? A gente se descobre adulto, Sim. né? Pô, agora eu sou homem, não sou mais menino. Sim. É nesse sentido. Depois que você começa a perceber o que os outros sentem. É total. Né? Essa Se é eu a questão soubesse- X, é o ponto X, a virada de chave da Sim. vida. Se eu soubesse o quanto. Agora eu vou entrar no mais profundo. Se eu soubesse o quanto a mulher que eu traí sofreria e o quanto eu sofreria depois de ter traído, meu irmão, eu nunca teria feito. Né? Porque abertamente aqui, intimamente, cara, já traí num passado e quem sofreu? Eu. Cara, porque eu paguei. Porque a gente paga pelo que faz. A gente não paga pelo que os outros fazem com a gente. Então, assim, pô, a mulher que tava comigo na época sofreu, chorou, passou, graças a Deus, o B.O. não é dela, ela segue a vida dela. Quem ficou carregando por isso? Eu. Aquele pensamento de culpa não vale a pena. Não, retorno, a lei do Não retorno, vale a plantio pena. e colheita. Muito Entende? melhor você ser honesto consigo e com a pessoa que tá dando a parcela da vida dela, tá doando pra você, né? Exatamente. Então é plantio e colheita, entende? Só que assim, se você pudesse prever, se eu pudesse prever, se as pessoas pudessem prever a dor que é lá na frente, ninguém faria uma má escolha. Vai ninguém fazer. Você faz porque naquele momento você é ignorante de conhecimento, de compreensão da outra pessoa e você errou. E aí o que você tem que fazer? Estuda, encontra, pratica e tenta mudar. Desenvolver o quê? Um outro comportamento. Entende? Então, por isso que eu falo, defesa pessoal tá aí, na percepção e no desenvolvimento do comportamento. Seja na sua vida conjugal, seja no seu trabalho, seja na busca de novos resultados para sua empresa, seja para salvar a sua vida quando algum bandido, sei lá, algum criminoso vier tentar contra ela. E isso tudo você consegue quando você desenvolve a percepção que vai te trazer um novo comportamento. E dentro desse novo comportamento, você é uma nova pessoa. Que não vai estar lá quando for se tornar uma vítima, que vai ser um melhor marido, que vai ser um melhor pai, que vai ser um melhor aluno, enfim, daquilo que você for se tornar. Eu sempre tive a visão de que para ser um melhor aluno, você tem que dar valor pro professor que tá te ensinando. Eu já vi demais, já tive conflitos no colégio, em faculdade, com pessoas desinteressadas. Pô, tô pagando para estar aqui. Ah, é uma escola pública. Eu estudei no colégio militar. Sim.
né? Sério? Colégio da Polícia Militar. Então era farda, era organização, Caraca. tinha uma rotina, cobrir sentido. Então eu tive uma experiência, que meu pai é militar. Que Né? legal, cara, sério? Eu cresci dentro da Polícia Militar aqui. Sim, Eu adoro toda a sistemática, né? legal. E toda a parte de ordem unida. Eu acho legal, eu acho bonito. Sim. Eu tentei para ser bombeiro. Não consegui passar 2 anos, aí aí entrei pro direito. Sim. Porque entrava 8 para ser oficial do bombeiro. Caramba. 8 no concurso. Daí eu falei, eu vou fazer direito para ser policial federal. Sim. Esse foi o meu planejamento. Então, o meu sonho de vida eu queria ter sido fuzileiro. E aí, como hoje, aí eu entrei no direito e acabei entrando na Defensoria Pública, fui assessor do Tribunal de Justiça. legal. Aí comecei a descobrir vantagens de operar o direito e de ser aquele que defende pessoas Sim. injustamente colocadas num documento. Olha É assim que é a minha visão. Que top. E aí, por causa disso, hoje, eu tenho bastante atuação com defesa de pessoas que estão em maus lençóis, né? Tanto na parte econômica, preciso regularizar a parte tributária dela, tem malha fina, pessoas, inclusive, dos órgãos da segurança pública. Então, a gente acaba fazendo uma... Eu sou os pés que apoiam a mesa, no sentido, né? Que maravilha. É legal. Porque você Tá por trás dos bastidores ali, isso eu é achei legal, porque na bacana. verdade a gente vê que é um conglomerado de pessoas, né? E todo mundo tem que seguir um pro outro. Porque eu fico pensando assim, pô, eu queria ter sido fuzileiro. Mas na época eu tive uma infância conturbada, cara, não tinha internet igual hoje, eu e minha mãe a gente não sabia onde tinha que ir, acabei me alistando e entrei como reservista. Mas o meu sonho era ser fuzileiro. E assim, talvez como fuzileiro eu não conseguisse tocar e ajudar pessoas como eu faço hoje como instrutor de defesa pessoal, só como faixa preta de jiu-jitsu. Talvez você como bombeiro não ia ajudar tantas pessoas como agora com a caneta na mão. Entende? E eu acho que cada um tem a sua função, assim. E todas elas são sensacionais. E sabe o que o direito me direcionou? Para uma proteção antecipada das coisas. Então, é a mesma coisa que pessoal, né? Eu faço a defesa jurisdicional. Que O meu legal, trabalho cara. é esse. Então, hoje eu trabalho com o corpo jurídico estendido na mesa, identifico Olha, que onde tem legal, o coração da empresa, eu descubro se tem uma célula cancerígena, Que massa. eu extraio, faço uma cisão, eu ponho ela num legal. processador, a gente coloca um implante de uma outra empresa, um acordo de sócios, né, que pode estar trazendo Olha que para legal, aquela cara. empresa uma maior estabilidade, como se fosse fazer uma fisioterapia, e aquilo vai ganhando corpo. Olha que animal. Tem a parte do cérebro, que é totalmente a sua área. Que hoje o cérebro é aquele que cria a empresa, Sim. certo? Aquele que comanda. Então, o cabeça, o head, né? Os membros da empresa, quem são? São as pessoas que trabalham com as vendas, né? Sim. As pernas da empresa. É nada mais do que o governo, a parte tributária. Porque se ele não arca com aquilo de forma correta, ele vai quebrar, Sim. certo? Sim. Então, tem toda essa fortificação, reestruturação a ser feita cotidianamente com os empresários. E, em virtude disso, eu ainda me antecipei e desenvolvi um curso que eu fiz na SUSEP. Então, aí eu abri uma corretora de seguros. Hoje eu sou um corretor com orgulho. Cara, que maneiro. Cara, eu fiquei estudando sobre isso. Pô, nos países desenvolvidos, 97% da população tem um seguro de vida particular. Eu posso falar, nos Estados Unidos todo mundo tem. E eu tenho uma situação vivida lá, cara, cara, foi a maior comprovação de que, cara, eu cheguei naquele dia, eu falei, mano, graças a Deus no Brasil tem o SUS. Bem ou mal, tem. O que aconteceu? Eu tava numa empresa lá, o cara sofreu um acidente de moto. Caiu. Tinha que colocar... sabe, Pino, prótese, aquelas antenas enfim. lá, aquelas paradas lá. Sei, aquela externa, né? 57 mil dólares. Olha só. Caiu- E aqui hoje, se você tem uma fratura desse cara, porte, Caiu de bagaceira. você recebe uma indenização. Levaram ele pro hospital. Cara, beleza, ficou lá uma semana, 10 dias. Cara, não tenho dinheiro. Mandaram pra casa. Mandaram o cara pra casa, meu irmão. Porque ele não tinha dinheiro para manter os Não custos tem dinheiro pra hospitalares. pagar, não tem dinheiro pra pagar, você vai pra sua casa. Ah, mas pelo amor de Deus, é minha vida. Cara, sinto muito. E aí o que Por que acontece? você não pagou Claro. 20, 30 dólares de seguro? Então agora toma. E Inclusive um seguro viagem, né? Que quem sai daqui do Brasil para ir para os Estados Cara, Unidos, para outro país, é super importante. você não vai ser atendido. Então, esse mercado de proteção, de terceirização de risco me chamou muita atenção e eu entrei nele. Por quê?
Hoje uma empresa tem alguns sócios e se um deles vir a faltar ou tiver momentaneamente impedido de trabalhar, impelido num tratamento e impedido de trabalhar, a oferir renda para aquele comércio, necessariamente um seguro de vida ele vai atender ao padrão de vida não só dele, mas como da empresa. Sim, e se ele vir a faltar, a cota ela vai poder ser administrada para comprar a sucessão patrimonial, a sucessão dos herdeiros. Isso aí vai manter estável o negócio e não vai se perder o legado, né? Todo aquele nome empresarial. E aí, quando você tem que tomar essa decisão? Antes de acontecer. Porra, cara. Então, o nosso trabalho hoje, eu estou dizendo isso porque tem tudo a ver. Sim. É reconhecer e antecipar qualquer tipo de agressão, cara. Tá aí. Essa é a fórmula da vida, meu irmão. Previna-se. Quando você Busque um curso. Quando você tem isso, reconhecer e antecipar, você desenvolve a percepção. E é isso que eu tô falando. Quando você vai conversar com um cara e você fala disso, e o cara não percebe que um dia ele pode sofrer um acidente de carro, ele não assume um compromisso desse. E só vai descobrir quando? Na dor, meu irmão, na hora que tiver no pau. Quando eu tava nos Estados Unidos lá, a dona Georgina, uma moça que trabalhava com a gente lá, ela teve um mal-estar lá e, pum, caiu dura lá. O cara daí desmaiou, né? Daí foram ligar pra ambulância. No meio que tava ligando pra ambulância, ela acordou. E aí alguém falou, dona Georgina, nós já estamos chamando a ambulância. Não. Não chama. Porque só a vinda da ambulância é $900. Não, já tô bem. Foram ver, ela não tinha seguro. E, cara, só da ambulância bater na porta, não precisa nem carregar, não precisa nem jogar ela pra dentro. Só de chegar lá, $900. Falou, não chama não, desliga isso aí. Entende? Então... Cara, olha só. Por isso que... Você tem um seguro de vida? Cara, eu tenho... Qual que você tem? Agora o Pai Nosso, né? Oração. Mas eu tinha desse que você faz. Da MetLife? Cara, e eu tinha até 1 de janeiro. Aí você resolveu cancelar. Não consegui pagar mais. Por causa que houve... Da virada de governo. Por causa do desarmamento, de toda essa estrutura da política. Sim, Hoje mudou o teu negócio. Sim, e essa empresa, que a gente comentou mais lá atrás, cara, eles me deram várias oportunidades. Pô, cara, vem com a gente, continua, ó, vai por esse caminho, vai por aqui. Mas eu vou te dizer, a destruição da virada de governo foi tão grande, cara, que nós na Autêntica perdemos tudo. Tudo. Todo o dinheiro de reserva. Mais de 5 anos eu falo tudo. Alexandre, é tudo, cara. De não ter dinheiro para comprar um sabonete. É tudo. E não sou só eu. É uma galera. Na virada de governo, 3.300.000 empregos foram cortados assim, ó. Nós tínhamos locação de cofre, nós tínhamos sala, nós tínhamos um efetivo, uma galera, tinha tudo, estoque. Cara, a gente tinha muita coisa. E uma reserva lá de bem gorda, sabe? Na virada de governo, cara, foi tudo. E aí, a partir daí que eu comecei a não conseguir pagar nem o seguro de vida, nem a parcela do carro, nem o aluguel, nem não sei o que. Cara, a gente chegou realmente no fundo do poço. E, cara, foi mais ou menos em julho. Julho eu tava mal de verdade, mas é mal assim. E assim, eu tenho uma história, assim, eu já... Fiquei na rua um tempo, eu já fiquei sem comer, eu já fiquei tomando banho de torneira de banheiro. Cara, eu já tive vários imprevistos, várias situações adversas. Mas essa desse ano, cara, foi uma marretada. Porque quando eu tinha pouco e aí perdia tudo, e tinha pouco, perdia tudo, tinha pouco e tava nisso, era uma coisa, tava meio acostumado. Depois que eu comecei a ter sucesso com a empresa, a gente com o Authentic Chutes teve ano que a gente faturou R$500 mil. Cara, eu nunca tinha faturado R$1 milhão. Entende? Então, quando a gente faturou R$1 milhão, virou o governo, a gente... Mano, 10 meses hoje, fazem 10 meses que não entra dinheiro de serviço do universo armamentista. Nem pra mim, nem pra ninguém. Entende? Então, quando eu cheguei nesse momento... E assim, a minha maior dor foi não conseguir mais pagar o seguro, a proteção de patrimônio. Então você é despertado pela necessidade de ter esse produto e assim que você tem a possibilidade financeira, total, você vai voltar a ter. Sim, total. E tudo, na verdade. Aí o que essa situação me deu? Eu tenho várias pessoas que falam, cara, você tem que deixar isso para trás. O governo não vai voltar. E assim, é difícil. Por isso que eu falo do comportamento, né? Eu falo, mas eu aplico na minha vida, não fico só julgando os outros. É muito difícil mesmo você criar esse comportamento. Porque as minhas falas antes eram, pô, e se voltasse, cara? Puta, se virasse governo e voltasse agora, dava tempo de recuperar. E qual que é a reação do Márcio André efetiva hoje? Então, eu ficava preso nisso. Se... Cara, e aquilo foi me matando. Mas foi me matando mesmo, a ponto de, cara, de deitar na cama
E ficar em pânico. Mano, eu fiquei 14 dias sem dormir. Então esse é o intuito hoje do BeltraCast, é desenvolver um raciocínio mental dentro de cada ouvinte que ele pode voltar a levantar do zero. Ele tem condições hoje de empreender. Todo mundo cada tem. pessoa tem o poder de empreender, de empreendimento. E você dá uma dica e fala pra gente o que você tá fazendo. Exatamente isso. Eu cheguei nesse ponto onde eu falei, cara, não dá mais. Eu preciso tomar uma atitude. E aí as pessoas repetiam pra mim o que eu ensinava. Eu falava, cara, mas como que eu aplico isso? E aí o que eu fiz? Peguei a minha vida, juntei numa folha lá e eu tenho um talento na gestão comercial, né? E aí eu falei, cara, minha vida hoje se tornou uma empresa. Como tá a minha empresa? Isso eu devo até a um brother chamado Felipe Junqueira. Ele tem uma empresa lá chamada Números Falam e ele por um tempo cuidou da parte financeira da Authentic Shooters. Esse cara, ele falava uns negócios assim, ó. E aí eu falei, cara, agora minha vida é uma empresa. Então eu selecionei como está minha dívida. Quando eu comecei a escrever o quanto estava devendo, cara, aquilo lá começou a falar, mano, isso aqui é impossível de pagar, meu irmão. Comecei a ficar desesperado. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, não, peraí, o que eu tenho? Cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, não sei o que. Com isso, quanto eu consigo fazer? Se eu vender 10 cursos, se eu fizer isso, se eu tiver 70 alunos. Aí eu falei, cara, eu comecei a conduzir a minha vida como se fosse uma empresa. Consegui pagar todas as dívidas? Não. Mas eu consegui não ficar doente. E mentalmente, né? Total. Porque não, tudo. A nossa consciência, não, a nossa tudo. energia, Irmão, se você não cuidar ela afeta realmente o organismo. Se você não cuidar da mente, ela vai sair no seu corpo. Ela reflete nas células, né? Eu fiquei 14 dias sem dormir. Dos últimos 10 dias, eu não conseguia virar o pescoço. Então, olha só como que é. Nesse meio tempo, eu tive um problema no pescoço que veio do nada. Não me machuquei, não conseguia virar. Eu tive tontura. Tava assim, daqui a pouco, eu falava, cara, o que é isso? E aí, qual foi a solução? Enxergar que há uma fórmula matemática de resolver meus problemas. Que é enxergar onde eu tô para onde eu quero ir. E aí eu reconhecer o caminho e praticar. Tem um livro chamado Mindset, já leu? Mindset. Cara, esse livro é sensacional. Onde ele ensina pessoas de mentalidade fixa e pessoas de mentalidade de crescimento. E a mentalidade fixa é aquele cara que não quer crescer. É aquele que não tem mentalidade de aprendiz, totalmente. É aquele que acha que o cara tem sorte na vida. É aquele que acha, pô, aquele cara ali se deu bem. Mas ele não sabe quanto que ele batalhou. Sim, ele é baseado em resultados. Cara, não tô tendo dinheiro, não tô ruim, minha vida não é... E o cara baixa. E a mentalidade de crescimento eu tô num processo. Mentalidade de aprendiz. Hoje é 100 mil reais a minha dívida. Um exemplo, 100 mil reais minha dívida. Se eu paguei 1.000, não é mais 100 mil. É 99. Calma, já é melhor que 100. E amanhã é mais 500, amanhã é mais 300. Então eu vou fazendo isso. E isso me fez não ficar doente. E aí agora começou a escalar de novo. Por quê? Cara, é muito doido, né? Eu falo isso porque, assim, eu quero que você que tá passando por esse problema, lembra que ele não é a primeira vez. Entende? Pode parar, cara. Você não passa o mesmo problema. Não é um problema novo. É o mesmo problema, vindo com outra roupa. E eu parei pra pensar nisso. Falei, cara, eu já não tive nada. Você passou por coisa muito pior, vamos falar assim? Eu já parti, já tive. Você já tomou banho na pia, você já dormiu na estrada. É louco, se eu te falar, você não acredita. Cara, até fui nos podcasts mais polêmicos e, cara, contei umas histórias que é sinistro, mano. E assim, aqui a gente tá aqui, estamos falando da realidade. Cara, aqui ninguém esconde nada. Mano, a gente tá trazendo hoje o foco para a pessoa se levantar e ter um exemplo de vida. E hoje, vou te contar uma coisa, com certeza que as pessoas estão vendo quem é o Márcio André, uma pessoa querida, uma pessoa que entende do raciocínio, sabe fluxograma, sabe interpretar a vida, sabe educar os filhos e tem uma noção perfeita para transmitir para o raciocínio empreendedor. Se você tá passando esse momento agora, cara, para de chorar e vai para matemática, vai para frieza. Porque o que me ajudou agora a sair, tirar a cabeça d'água, é saber que eu já fiz uma vez. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Por que em 10 meses eu não estava fazendo?
Porque a minha cabeça buscava o choro, porque o choro é confortável, porque ali eu tinha direito de só hoje comer sorvete, chocolate, só hoje chorar, só hoje ficar ali para as pessoas virem me abraçar. Tem muito mais a ver. O seu fracasso, a situação ruim, tem muito mais a ver com a sua carência emocional do que dinheiro, papel. E aí, e assim, não é algo que eu escolhia, é algo que a minha mente buscava. Cara, quando você era pequeno, você tinha problema lá, lembra que não tinha família, que você queria um abraço, não sei o quê? Eu comentei num podcast uma vez que eu, uns anos atrás, descobri que eu optava sair com mulheres, né? Não com várias mulheres, não por simplesmente sexo mulheres, mas sim pelo colo que eu recebia a cada vez que eu saía. Então, o meu Então tratamento você estava suplantando uma era o carência colo. na Cara, tua não vida. era mulher, não era. Tanto é que Louco. várias vezes fazia e não sabia nem o que Isso tava não fazendo. agregou em nada no futuro, Nada, nada. no resultado. Era Isso não só o trouxe colo. nada, só gastou. E agora, o meu pensamento amarrado na empresa que faliu por conta do governo, isso me machucava muito. Cara, eu não fiz nada de errado. Eu tenho o melhor serviço, sou referência no mercado. Cara, eu tenho um bom plano de negócio. Cara, eu tenho um bom fluxograma, eu tenho, cara, tudo. E eu fui impedido porque o governo, inconstitucionalmente, deu uma canetada e cortou os serviços. Cara, não é possível. Isso aí é um exemplo que a gente tem que estar preparado para a adversidade, seja de tempo, se vem uma catástrofe Sim, natural e não total. tem mais internet, como é que vai ficar o pessoal aí que está se Total, comunicando pela total. internet? Como é que vai ficar se você perder alguém? Sim. Então a tua cabeça não pode se desmontar Não. por qualquer objeção, por qualquer questão adversa, seja de clima, seja Tudo, de política. tudo é possível. Então esse hoje é o intuito do homem, da mulher, estar preparado para uma mentalidade de crescimento, Isso. seja para qual momento for. Sim, Então exatamente. é isso e então eu quero botar aqui na mesa como é que procura o Márcio André para fazer esses aprendizados, aprender mais sobre mindset, aprender sobre uma reestruturação mental aí para se projetar nesse mercado. Cara, Como é que é a parte de defesa pessoal? Cara, eu tô no Instagram, Márcio André BR. Cara, pode me chamar 24 horas. Cara, sou um servo, tô 24 horas pronto para atender qualquer pessoa. No Instagram, meu telefone 41 995 447 033, até você que não gosta de mim que vai passar um trote lá, tô lá para te atender. No Facebook, enfim, cara. Você tá aí espalhado. Tô aí, porque eu Tá acredito aberto, que tá recebendo contatos. a informação não pode ficar estagnada, né? E assim, Você sabe de um assunto que eu queria só para finalizar aqui? Eu quero agora que você me fale sobre o cara que anda armado, ele tem que ter uma moda, um estilo de vestuário X. Ele não pode usar qualquer roupa, não é verdade? por quê? Não, sabe por quê? Porque aqui já passou e eu vou hoje fazer mais uma entrevista e vou linkar isso. A pessoa tem que estar preparada. Por exemplo, quem anda armado na velada, né, que fala que é por dentro, ele não pode usar uma calça de moletom, né? Eu tô errado. Então, é relativo. Relativo? É relativo porque, assim, o que a gente fala sobre vestuário e arma de fogo? Ela não Porque pode... eu já vi você tirando a camiseta rápido e tal. Isso. Tem todo um jogo. Sim, aí o cara tem que estar preparado. O seu vestuário tem que te proporcionar condição de se defender quando a gente chama de puta que Então pariu. tem que ter mobilidade. No teu Sim, caso, na verdade, o vestuário é na verdade, mobilizado. tem que ter um vestuário e prática. Você pode portar uma arma de camisa, só que aí você já não vai portar essa arma em 12 horas. Ela possivelmente vai estar em 3 horas. Onde você consiga jogar o paletó, saque, e aí consiga engajar uma ameaça. Entende? Então, assim, eu, por exemplo, tô de camisa. Essa camisa não é elástica. Entende? Mas o que eu faço? Sempre. Eu deixo o último botão solto. Entende? Entendi, para poder entrar a mão ali. Não, na hora que eu questão de 9 horas. Na hora que eu precisar levantar, ela não vai me bloquear. Então eu tenho que ter todo esse preparo. Então a roupa tem que ser confortável e numa gíria que a gente usa no universo do armamento e tiro não pode plotar a sua arma. O que é plotar? É ficar marcada, sabe? É quando, por exemplo, essa daqui é uma blue gun, tá? Ela não... É quando a vestimenta ela começa a aparecer. Uhum. Então, isso é plotar. Então, a sua vestimenta não pode plotar a sua arma. Eu não pode projetar, não mostrar que tem. Você tem que esconder. Porque senão você perde o elemento surpresa, que é aonde você tem a facilidade de se defender.
Entende? Então, se você vai falar de vestuário e arma de fogo, ela tem que ser confortável. O moletom dá? Dá. Deixa eu ver aqui Dá uma porque coisa. você pode... Essa aqui não atira, né? Não, Eu posso mirar aqui. só piu-piu. Então, Piu-piu-piu. como é que... Mostra aqui pra gente. Só não aponta pra mim, né, animal? Não, mas como é que é? Você faz lá no curso a parte do desarmamento. Como é que é? Sim, que do você por vira. defesa pessoal? É. Sim. Então, o que acontece? O cara vem aonde aqui, ele pega, lembra? Lembro. É quando eu fiz isso aqui, ó. Aponta aqui na minha cabeça. Tá. Isso. Só que assim, por exemplo, o bandido não me assalta com as duas mãos. Ah, tá. Pronto, tirei. Entendi. Entendeu? Ele vai Então- assim, né? Não, independente. Com duas mãos, uma mão, Ah, com uma mão você o pega. que faz você... Você vai aqui. O que faz você se defender da arma de fogo não é a técnica de defesa pessoal. É a compreensão da abertura de janela. Entende? Você tem uma janela de oportunidade. Então é a compreensão da abertura dessa janela de oportunidade que faz você tirar uma arma. Então, eu tenho uma história bem legal. A dona Dita é uma senhora, eu não sei o nome dela, na verdade eu que botei o nome nela. Ela sofreu um sequestro dentro de um assalto. Cara, Capaz. mano, sequestro, o cara entrou pra dentro, catou uma faca daquela de açougue lá e pam, botou no pescoço dela. Claramente ela não sabe jiu-jitsu. O que ela fez? Se rendeu. Por que se render a primeiro momento possibilita você de escapar de um sequestro? Porque na programação mental, quando eu te abordo aqui, vai, meu irmão, perdeu, porra, bora, dá esse relógio aí. Calma, o que eu tenho que fazer? Eu controlo a pessoa. Depois, se rende, levanta as mãos. Meu irmão, se você tentar alguma coisa, eu vou te acertar. Cara, pronto. Agora você já está me dando a imagem, né, que você está rendido. Qual que é o meu problema agora como criminoso? O entorno. Então agora eu... Pode ter um cara, um herói ali, alguém Entendeu? que vai querer Então salvar agora, você. como segundo passo, eu tenho que coordenar o meu ambiente. Certo. Entende? Então, como técnica de defesa pessoal, o primeiro princípio é fingir rendição. Então vai, finge rendição. Uma técnica rápida aqui pra você conseguir. Pronto, perdeu. Olha Perdi. em cima da minha orelha aqui, ó. Isso. Quando você olha aqui, ó, eu vou olhar em cima da sua. O que Tá. te dá vontade de fazer? Olhar pro lado um pouco. Sacou? É uma técnica para abertura de janela. Então você, com o olhar, você desvia ele e aproveita e já tira a arma da mão. Depende da É uma situação. das possibilidades. Então, as pessoas ensinam técnica de desarme, mas não é a técnica de desarme, é a técnica, a condição de fazer esse cara perceber que ele te rendeu e, a partir daí, no momento que for controlar o ambiente, haja uma janela de oportunidade. E aí, essa senhora fez isso, cara. Ela tava no açougue, mano, sensacional. Ela tava no açougue, cara aqui, daí ela... Pá, dela foi, cara, o cara já controlando, aí os policiais chegaram, larga ela, não sei o quê. Quando o cara olhou pra lá, ela foi no fio da faca aqui, puxou pra baixo. Mano, e aí os Ela caras... ficou aqui, Cara, tirou. e aí os caras já Uau. chegaram moendo, cara. Blá, blá, blá. Aí já chegou a galera ali Não, pra aí os salvar ela. caras já entraram e... Os transeuntes ali já apoiaram. Ela sabe Bacana. lutar? Não, mas Ela ela soube usou se- da Não, inteligência. ela soube se defender, cara. Ela usou a brecha do Exatamente. momento, com a Não, inteligência. Calma, deixa o cara. É isso, porque o que falam pra ela? Ai, Então a primeira regra da autodefesa é não entrar em pânico. não, é... Senão você Primeiro é fica todo perceber, lá, né? acabou. Você tem que se conhecer. E tem uma outra história, dominar a mente. rapidinho pra contar, pra concluir essa. Teve uma história com um campeão de jiu-jitsu, cara, que é uma dor, cara, uma dor tremenda, assim. 5 vezes campeão mundial, cara. Você ser 5 vezes campeão mundial, mano, quer dizer, você não pode falar que o cara não sabia lutar. 5 vezes campeão mundial, campeão do mundo. Esse cara teve uma desavença no trânsito. Aí, pau, parou lá, foi cobrar o tiozinho tava na moto. E aí ele desceu da moto, o tio, e o cara desceu também, começou a ameaçar ele, que ia bater no tio. O tio tirou um capacete, seu dito, né, não sei o nome dele, e começou a empurrar o lutador com o capacete. Só que daí o que aconteceu? Cara, o tio sacou um 38 aqui, canela seca. Rapaz, Aham. tava preparado o Tirou, homem. mas viu o cara lutador, né? Tirou o capacete. Se eu começo a fazer isso aqui pra você, ó, empurrar você com o capacete, o que eu tô demonstrando? Uma injusta agressão, vamos Não, dizer. você machucar. quer me bater porque sou lutador. E eu sou o tio, tô com 38 aqui e começo a te empurrar. O que eu tô demonstrando? Tá demonstrando... Eu não quero te atirar, cara. Ah, eu não tá. quero te matar, Ah, tá. O mano. cara com arma na Vai mão, pra usando, lá, ele meu irmão, não vai quer- pra lá. Eu não quero atirar em você. Não vou te matar, vai, tô te dando uma chance, vai Se eu embora. quisesse, eu já tinha atirado, mas eu não quero. Aí o que aconteceu? Ó, a vídeo cacetada ali. Pode deixar pra eu deixar que agora. É que isso daí, na verdade, você não sabe, mas é automático. Né? Ele avisa quando tá Pode acabando vir aí, o tempo. produção. Então é isso, eu gostei. E aí o que aconteceu? Ele pegou e o cara não sabia. Foi pra cima dele. Não percebeu que ele não queria entrar em ação. Cara, foi pra cima dele. Quando caiu no chão, o tio atirou. Nisso que o tio atirou,
perdemos um lutador porque ele não teve percepção que ali o cara não queria entrar em Então, luta. aquele lutador que tinha todo o talento na luta não percebeu a grave ameaça iminente. Isso. Ali, Então teve não, toda essa não é necessidade. saber lutar, é não, saber... não teve previamente um Isso. conhecimento que é necessário. Não é saber lutar, é saber se defender. Então, essas e outras a gente leva para a vida. Total. Né? E literalmente mantém a vida. Sim. Então é isso. O Beltracast hoje teve o Márcio André aqui presente, com muito, muito carinho, muito orgulho aí de estar te recebendo. Nós trazemos hoje um conhecimento de vida, de vivência e como se levantar a partir de adversidades, de questões que você não podia imaginar. Sim. Né? Então, Márcio André, eu fico novamente falando muito que eu estou obrigado. agradecido por você ter vindo lá de São Paulo aqui para o Beltracast. Que isso. Agradeço a oportunidade, né? Agradeço, inclusive, o galera da N3 Engenharia, que sempre me ajuda nos cursos tal, com as Blue Guns. Agradeço também a toda a produção aí, que, né, com dedicação para poder fazer isso acontecer. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que puder, me chama que eu As tô aí. portas estão sempre abertas, meu amigo. Obrigado. Valeu, irmão. Um abraço, viu? Valeu.